Fala personal, sou Beto Abrão e hoje eu tô aqui para falar com você sobre a nossa área, sobre educação física, sobre o mundo do personal trainer. Eu já queria apresentar uma informação que de alguma forma é preocupante, mas para alguns não. Para alguns isso não preocupa, a não ser pelo fato de que realmente devemos construir uma classe cada vez mais forte na educação física. Uma pesquisa recente da Personal Thinkers, gerida pelo grande Leonardo Cabral, um dos grandes mestres que eu tenho, uma das grandes referências que eu tenho na educação física, o panorama do personal trainer no Brasil. Essa pesquisa, o Leonardo Cabral quis verificar qual é o nível de satisfação dos personal trainers em relação à sua carreira, ao mundo do personal trainer. E o que ele verificou? Apenas 30% dos personagens são satisfeitos com as suas respectivas profissões, com a carreira de personal trainer. Apenas 30%. Os outros 70% demonstraram estarem insatisfeitos com o serviço de personal trainer. Gente, isso é um dado bem alarmante. É uma questão que a gente deve refletir para entender. Será que realmente o personal trainer, o mundo do personal trainer é algo tão complexo? É algo tão difícil? É algo tão frustrante para que nós tenhamos um percentual tão elevado de profissionais insatisfeitos com a profissão? Diante disso, eu chamei para conversar aqui com vocês, eu apresentei alguns grandes nomes do mundo do personal trainer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Vocês viram recentemente, eu chamei o André Crespo, são amigos pessoais meus e de grande renome na educação física, extremamente satisfeitos com a profissão, e eu queria mostrar para vocês o que eles passam, o que eles sentem, o que eles pensam sobre o mundo do personal trainer. E quando eu chamei o André Crespo, que vocês ouviram falar, foi muito marcante para mim ele falando do início da vida dele, como ele de fato no início da sua carreira não tinha basicamente como chegar no estágio, como ele passava dificuldades financeiras, como ele precisava ter uma mudança brusca na sua vida, até mesmo para a sua própria família, como ele precisava ajudar, contribuir para a sua família, ele que veio do bairro bem humilde do Rio de Janeiro e que hoje consegue dar tudo para a sua família, comprar seus patrimônios, ter uma vida bem tranquila, bem cômoda, viajar para fora, sustentar sua família de forma digna e graças ao serviço de personal trainer. E a gente pergunta, mas por que será que o André é feliz e eu não sou? Qual é a diferença? Vimos claramente o André falando sobre propósito, que ele tem um propósito, ele inclusive mencionou a respeito da fé cristã dele, que ele tem um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, né? E isso gera nele uma vontade extra de prestar um bom serviço, de entregar valor. E qual é a consequência, personal? Resultados promissores, resultados consolidados, resultados gigantes na sua vida, uma boa renda financeira, uma boa renda mensal e uma grande satisfação. Foi muito legal também a gente ouvir, por exemplo, o Bruno Costa falando. O Bruno, que é um dos grandes nomes da rede Bodytech, como um dos principais, digamos assim, o personal com maior número de aulas dentro da rede Bodytech. E o que ele falou foi uma coisa muito legal. Qual é o seu negócio? Você vê o personal trainer como um negócio? Ele fala que o personal trainer ele é um serviço, mas que o seu negócio é gestão. Você gere a sua carreira, você visualiza o seu trabalho como realmente uma empresa. Quais investimentos você faz para essa empresa? Você investe em cursos, você estuda determinadas áreas que são fundamentais para que a sua empresa se desenvolva, marketing, vendas, comportamento, treinamento. Qual é a verba que você separa para investir em cada área da sua empresa? E é muito legal o Bruno Costa falar sobre isso, porque realmente, se você é um indivíduo que acorda de manhã sem
um porquê, simplesmente vai para a academia, começa a dar uma aula aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, e fica vagando, perambulando, ganha um dinheirinho no mês, não sabe quanto ganhou, não sabe quanto lucrou, se teve prejuízo. Você é uma empresa, você precisa de organização, você precisa de planejamento. E isso vai fazer os seus resultados alavancarem. Pelo menos é o que passa um dos principais nomes do personal trainer no Brasil. Outro papo muito legal que eu tive foi com o Alberto Lucas, um amigo meu que trabalhou comigo dentro da rede Bodytech e fez um grande nome como personal trainer, fisioterapeuta, professor de educação física, e hoje não atua mais diretamente na sala de musculação dentro do personal, mas empreendeu, é um empreendedor, teve visão de negócio do mundo do personal e hoje é dedicado à área do marketing digital, a parte de gerenciamento de plataformas digitais, agregando valor para muitos personagens. Então, pessoal, é pensar fora da caixa, é ter uma percepção de que não é só o 3 de 10, você não vai chegar lá no teu aluno, 3 séries de 10 na cadeira extensora, 3 séries de 10 na cadeira abdutora, fazer o que todo mundo faz e, consequentemente, não ter o devido reconhecimento financeiro, emocional, satisfação pessoal do teu aluno com o teu trabalho. E, consequentemente, você vai ter uma percepção de que não é diferente. E isso gera insatisfação. Você quer realmente ser alguém diferenciado no mundo do personal trainer, você tem que ser diferente dos outros. Pelo menos essa é a minha visão. Eu fui eleito recentemente dentro da rede Bodytech, na maior unidade do Rio de Janeiro, Bodytech Cita América, uma unidade que tem muitos profissionais, uma unidade que é repleta de estrelas. Eu tive a possibilidade de ganhar o prêmio de melhor personal trainer da unidade. Eu tive a oportunidade de ganhar 3 vezes, ser o recordista dentro da Bodytech Cita América do prêmio Melhor Atendimento da unidade. Eu já tive a oportunidade de ganhar o prêmio de Profissional do Ano da unidade. São reconhecimentos que eu faço questão, sim, de falar. Eu não vejo isso como uma soberba. Muito pelo contrário, eu realmente acho que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me empenho muito, eu busco muito. Eu olho para aquilo ali, eu olho para aquele cenário de uma sala de musculação, eu vejo muito mais do que somente proporcionar um quadríceps mais bonitinho para a menininha, um abdômen mais bonitinho para o menininho. Eu vejo muito mais do que aquilo. É também isso, mas eu sei que eu preciso matar um leão por dia, eu preciso ler todos os dias. Eu não consigo, pessoal, entrar dentro de uma sala de musculação, ver um personal trainer passando algo que eu veja como diferente e sair dali sem entender o que está acontecendo. Eu sou muito curioso. Eu me lembro, logo no início da parte de treinamento voltado para movimentação natural, né? A gente tem alguns professores que foram percursores nisso, e eu me lembro de ver alguns professores passando exercícios com uma movimentação de quadrupedia, botando os alunos para ficarem de cócoras, botando os alunos para se pendurarem, braquearem, sabe? Eu achei aquilo interessante. Eu visualizei pela parte cinesiológica, pela parte biomecânica, a gente começa a ter um entendimento, mas eu me lembro de chegar naquele professor e perguntar para ele, olha, achei muito legal o que você está fazendo, você pode me explicar mais ou menos qual é a tua ideia? Ele falou, olha, isso aqui é baseado na movimentação natural, a gente está buscando movimentos filogenéticos, a forma como o ser humano se evoluiu como espécie, nós temos um potencial biológico, nós somos seres que durante anos e anos, milhões de anos, descansávamos de cócoras. E a gente perdeu esses padrões de movimento. Hoje nós somos seres que durante muito tempo ficávamos nos pendurando e hoje a gente só faz movimentos com os dedos. A gente precisa resgatar esse potencial biológico. Nossa, eu achei aquilo tão bacana. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro para estudar sobre isso. Curiosidade. Acho que o personal trainer ele tem que ser curioso. Ele tem que olhar para as coisas que acontecem na sala de musculação e querer entender o porquê das coisas. Mas, nossa, por que isso? A curiosidade gera aprimoramento. O aprimoramento gera resultados. Então, a
A parte técnica é fundamental e a curiosidade é um componente essencial para você criar um comportamento de querer estudar, de querer se aprimorar. A curiosidade, ela gera dopamina. A dopamina é responsável por te proporcionar vontade. Sim, excitação. Hoje eu sou um fanático por comportamento humano. E eu vou explicar isso para você. Eu acho que o componente técnico... Vocês repararam que nenhum dos personagens que a gente mencionou, que a gente entrevistou, nenhum deles falou sobre técnica, sobre entender sobre anatomia, entender sobre neurofisiologia aplicada ao movimento, entender sobre biomecânica, sobre lesões, sobre treinamento voltado para a potência. Ninguém falou sobre isso. Até porque isso é o básico. Se você é um professor, isso já deve estar intrinsecamente carregado em você. Agora, se você só tiver a técnica, você tem um excelente presente, um excelente produto, mas esse produto está numa embalagem feia. As pessoas vão passar na prateleira, olhar e não vão valorizar. Por melhor que seja, por mais bonito que seja o produto, se o que está por fora, a embalagem, não for apresentável, não for agradável, ninguém vai querer. E o que eu quero dizer? Você pode ter um baita conhecimento técnico, mas se você não souber passar esse conhecimento, comunicar aquilo que você quer comunicar da forma que o seu aluno quer ouvir, você não vai conseguir passar 30% do conhecimento que você tem. Mas, para você comunicar da forma que o seu aluno quer ouvir, existe um outro componente. Se você não ler o seu aluno da forma como ele é, você não vai conseguir comunicar. Você precisa ter leitura de pessoas, entender o comportamento das pessoas. E, para mim, hoje, o comportamento é um componente essencial para o personal trainer que quer alcançar o sucesso. Tudo que nós falamos, o papo que eu tive com o Luciano Cardoso sobre filosofia, sobre medo de errar, sobre vontade de se aprimorar, sobre crenças, tudo isso é comportamento. Comportamento interpessoal, relações interpessoais e mais, relações intrapessoais. Eu me cobro demais. Eu me recordo um dia onde eu estava dentro de uma sala de musculação com alunos muito queridos, mas o meu foco não estava na aula, sabe? Sabe quando eu me lembro que uma aluna minha, de 8 horas da manhã, muito querida, eu entrei na sala de musculação para dar aula para ela, ela veio toda animada para treinar e eu falei, meu Deus, 8h07 ainda, essa aula tem que acabar. Quando eu me vi, eu estava torcendo para o tempo passar. Eu não conseguia pensar nos exercícios que eu ia passar para ela. Eu só pensava no problema que eu estava tendo no meu relacionamento com uma ex-namorada minha, que eu tinha brigado, e eu estava doido para acabar tudo, para voltar para casa. Pessoal, os nossos alunos, eles não têm nada a ver com os nossos problemas pessoais. E a partir do momento que você leva um problema pessoal para a sua sala de musculação, para o ambiente do teu trabalho, e você não consegue filtrar os seus pensamentos, alocar a sua atenção no olho do teu aluno, sentir o que ele sente, comunicar da forma que ele quer que você comunique. Se você não conseguir fazer isso, você vai perder o teu aluno. E eu me lembro, depois desse dia, eu falei, cara, eu tô há uma semana já desse jeito. Eu fiquei uma semana indo trabalhar, torcendo para o meu dia acabar, dando aulas medíocres. Eu dei aulas medíocres. Eu perdi aluno, inclusive, por isso. Porque eu tive um aluno que... Eu me lembro de uma aluna minha que foi fazer uma reclamação sobre o fato, inclusive, de eu estar olhando no meu telefone constantemente, pensando que a minha ex-namorada ia mandar uma mensagem. E eu fiquei chateado. Falei, ué, mas eu tô com um problema, tenho que resolver. Eu me lembro de ter dado exatamente essa resposta para minha aluna. Consequência, eu perdi a aluna. Então, pessoal, não adianta você ter um baita conhecimento técnico se você não domina primeiro a sua mente. Nossa, eu me lembro, hoje eu tenho grandes amigos que são alunos meus, que treinam inclusive em trio, né? 2 alunos black belt de jiu-jitsu, um aluno casca grossíssima de crossfit, eles treinam juntos. E eu me lembro no início dando aula para eles, um deles especialmente, faixa preta, cara bonitão, altão, forte, jiu-jiteiro e uma linguagem corporal mais imponente. Tava com um problema no ombro.
treinava de forma muito, no meu ver, muito ineficiente dentro da sala de musculação, fazia exercícios em máquinas, e eu tinha que mudar completamente a forma como ele treinava. E eu gostava dos treinamentos de controle motor, exercício de controle motor, muito exercício de quadrupedia. E aí você pensa, nossa, vou botar um cara faixa preta de jiu-jitsu bonitão para fazer exercícios em 4 apoios, ficar engatinhando na sala de musculação, será que ele... Então eu me lembro, nossa, mas eu tenho que passar isso, mas ele não vai querer fazer isso. Eu já começava a me encolher para dar aula para ele. E ali eu percebi, eu falei, eu tenho que me impor. Eu quero entregar resultado para ele, e para esse tipo de aluno, eu não posso ser carinhosinho, não posso ser minucioso, eu tenho que ser imponente para me comunicar com ele, porque é o melhor para ele. E eu comecei a desenvolver uma segurança. Olha isso, o estresse de começar a lidar com esse tipo de aluno, e depois vieram várias faixas pretas em sequência para eu treinar, mas o estresse de lidar com esse tipo de aluno me fez gerar uma adaptação poderosa na minha mente. Eu tenho que comunicar o que eu tenho que comunicar. É pro bem dele. Mas ele não é um cara extremamente sorridente, não é um cara que expõe muito as emoções, um cara muito mais focado do que emotivo. E com esse indivíduo, eu via que eu tinha que comunicar de uma forma empoderada, eficiente, segura, olhando no olho dele e falando de forma bem assertiva. E funcionou muito bem. Só que, dessa forma que eu me comunico com ele, eu não vou conseguir me comunicar com a minha aluna de 65 anos, que quer começar a fazer exercício pela primeira vez na vida, uma pessoa muito do bem, alegre, descontraída, descendente de italiano, aquela pessoa bem alegre, sabe? Muito gente, muito pessoa. Essa sim expõe as emoções. Você olha no rosto dela, você vê que ela está triste, que ela está alegre, você vê ela sorrindo, você vê ela variando as expressões faciais. São pessoas que têm altos receptores, muitos receptores de endorfina, do alelo GG, nas regiões onde existem receptores de endorfina, por exemplo, nas regiões do estriado, e são pessoas muito no córtex órbito-frontal, dorso medial, pessoas muito emotivas, pessoas realmente que gostam da conexão. E com ela eu não posso ser, vamos lá, direto ao ponto. Eu tenho que me comunicar rindo, brincando, dançando. Eu já cansei de dançar forró dentro da sala de musculação com ela, para ela fazer uma cadeira extensora. Eu me lembro de ter falado assim para ela, falei, ó, vamos fazer uma cadeira extensora agora, vamos lá dar uma ativada aí, fortalecer esse quadríceps, eu quero essa perna bem sarada. Ela, esse eu não gosto não. Falei, olha só, se você fizer, eu vou te dançar forró agora. Ela, então beleza. Eu comecei a dançar forró com ela, no meio da sala, demos boas risadas, ela sentou e fez o exercício que eu queria. Leitura de pessoas. Eu quis ler as pessoas. E para mim era muito importante entender isso. Mas por que será que eu tenho um aluno faixa preta que não expõe tanto as emoções, que tem um olhar muito fixo para as tarefas? Enquanto isso, eu tenho alunas que gostam de sorrirem, gostam de ouvirem coisas boas, de falarem, não prestam tanto atenção nos exercícios assim. Não são aquelas pessoas que vão fazer exercícios mais complexos do mundo, são pessoas que gostam de coisas mais simples. Por que será que as pessoas são tão diferentes? E eu fui no comportamento para entender isso. E eu gosto muito do autor, Daniel Z. Lieberman, em que ele fala sobre a dopamina. A dopamina, pessoal, o hormônio da motivação, o hormônio do prazer. A dopamina basicamente é o volume da música, sabe o volume do carro? Quando você vira para a direita e aumenta o volume, quando você vira para a esquerda, diminui o volume. E com a gente, com as nossas vontades é a mesma coisa. Em alguns momentos sentimos muita vontade de fazer uma coisa, e em outros momentos sentimos pouca vontade de fazer aquela coisa. E aí, precisamos entender que o circuito dopaminérgico, ele cruza o nosso cérebro. A dopamina que é produzida na área tegmentar ventral e chega no núcleo accumbens, centro de desejo dos seres humanos. Quando produzimos dopamina ali, sentimos uma enorme vontade de comer aquele doce, de fazer sexo, de fazer um exercício desafiador, de jogar futebol, de dançar, de viajar. Desejo. No entanto, essa mesma dopamina, quando ela
chega no córtex pré-frontal dorsolateral, o comportamento é oposto. Não é o centro de desejo, ali é o centro de controle. No córtex pré-frontal dorsolateral, quando produzimos dopamina, nós pisamos no freio. Nós inibimos comportamentos. Nossa, eu tô com uma vontade de comer essa Nutella, esse pãozinho, essa focáciazinha. Ativação no córtex pré-frontal dorsolateral. Pensamentos de que, racionais, se eu comer essa Nutella, eu vou engordar. Se eu engordar, eu vou viajar para a praia fora de forma, eu não quero isso. Se eu engordar, na hora que eu for fazer o meu esporte, eu tenho maiores chances de me machucar. Se eu comer Nutella, eu posso aumentar meu índice glicêmico. Eu não quero fazer isso. E nós ativamos o córtex pré-frontal dorsolateral e inibimos comportamentos. E aí que entra uma coisa muito bacana. As pessoas, quando estão com você ali na aula, sorrindo, essas pessoas, elas estão sob o efeito dos hormônios do prazer. E a dopamina não se encontra dentro dos hormônios do prazer. Até sim, mas principalmente os prazeres futuros. A função da dopamina é maximizar ganhos. Ganhos para daqui a pouco, ganhos para daqui a um mês, ganhos para daqui a um ano. Os hormônios do prazer são endorfina, serotonina, ocitocina, anandamida. Neurohormônios que, durante uma interação social, são produzidos de forma abundante. Quando os nossos alunos estão sorrindo excessivamente, estão muito descontraídos, eles estão produzindo muito desses hormônios. Não tanto a dopamina. Pois o excesso de produção de endorfina, de serotonina, são neurohormônios que inibem a produção dopaminérgica. E as pessoas usufruem do momento presente. Elas gostam daquele momento. Essas pessoas são aquelas que possuem mais receptores desses neurohormônios do prazer. Ou seja, possuem mais demandas de prazer momentâneo, de interações sociais, de sorrisos, de abraços, de falar besteiras, de se divertir, de se sentirem queridas, respeitadas. Tudo que nós podemos proporcionar dentro de uma interação social. São aquelas pessoas que talvez não estejam tão focadas no ganho futuro. Elas querem o agora. Elas estão presentes num espaço que nós chamamos de espaço peripessoal, aquilo que é tangível, palpável. Elas não conseguem pensar tanto no que é abstrato. Conseguem visualizar essa diferença? Ao contrário do meu aluno, jiu-jiteiro, que ele não liga tanto para o que é peripessoal, tangível. Ele está focado no extrapessoal, no que é abstrato. O que é o abstrato? São as mudanças futuras. Eu quero resultado. Eu quero meu ombro bom. Esse ombro agora não está doendo, eu quero ele bom. Olha, eu estou com uma guarda muito fraca, eu quero uma guarda mais forte. Eu estou explodindo pouco durante o treino, eu quero estabilizar melhor minha montada, eu quero ter mais velocidade nas transições de movimentos, eu quero mais desempenho no meu esporte. Então, ele produz tanta dopamina no centro de controle que acaba inibindo a produção desses neurohormônios de prazer no momento. E o foco dele é só em maximizar os ganhos futuros. E como ele vai fazer isso? Treinando de forma eficiente, praticando exercícios físicos vigorosos, concentrados, eficientes, fazendo tudo aquilo que ele tem que fazer. Não importa se é divertido ou não. Eu tenho que fazer isso para obter resultado, então é isso que eu vou fazer. Então, essa leitura de expressões faciais, pessoas que variam muito as expressões, são as pessoas que vivem mais os momentos presentes. Elas vão do prazer para a raiva muito rapidamente, porque elas estão ali conectadas, os circuitos do aqui e agora estão altamente ativos durante uma interação. Pessoas que variam pouco essa expressão facial são aquelas pessoas que não estão com tantos receptores do aqui e agora, dos neurohormônios do prazer, endorfina, ocitocina, serotonina, anandamida, não tem tanta intensidade nas conexões de neurotransmissores com receptores. Pelo contrário, eles possuem uma alta produção dopaminérgica no centro de controle e, com isso, inibem os pensamentos irrelevantes em prol de uma atividade mais eficiente para maximizar os ganhos futuros. Pessoal, o que eu estou querendo dizer isso? Isso aí, para mim, é a chave, é o segredo do personal trainer. A partir do momento que você começa a ter uma leitura disso, aí você tem que trabalhar em você
um comportamento para atender essas demandas. Atender a demanda do aluno jiu-jiteiro, casca grossa, focado em treinar e que precisa de uma voz imponente ali com ele. Você precisa ser confiante, precisa ser dominador, você precisa ser alguém focado, você precisa ser alguém flexível para saber lidar, muitas vezes, com respostas do seu aluno que você não gostaria de lidar, de passar um exercício e ele olhar para eu não quero fazer isso. E aí você se encolhe nesse momento? Ou você não? Claro, doutor, vamos fazer assim agora. Então, ó, vê se dessa forma fica melhor. Flexibilidade, inibição de pensamentos, foco, confiança. Você tem que se garantir. Você tem que ter um cérebro flexível, que no momento onde você precisa também ativar o teu centro de controle, você está doido de vontade para falar da série da Netflix que você está vendo. Você está doido de vontade de falar do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Você está doido de vontade para falar da menininha bonitinha que está passando do outro lado, mas o teu aluno só quer treinar. Inibe os teus pensamentos, as tuas vontades, porque o foco é no seu aluno. E se você não entender isso, você vai perder o teu aluno. E na medida que você mantém um aluno desse, esse aluno traz outro aluno, porque é assim que a gente ganha aluno. A grande maioria dos alunos que nós captamos vem por recomendações de outros alunos. Isso é quase uma unanimidade. As principais pesquisas de personal trainer mostram isso. Nós captamos mais alunos por recomendações de outros alunos, quando nós fazemos um bom trabalho com um aluno, do que até mesmo captando dentro da sala de musculação. E aí, na medida que você retém, captando, retém, você no final sai de 10, está com 30 alunos, não tem mais onde enfiar aluno. Da mesma forma que você precisa, muitas vezes você quer passar aquele treino casca grossa para o teu aluno ali, fazer ele treinar e vamos lá, resultado. Mas a tua aluna, ela quer se divertir um pouco, ela quer ter um momento leve, ela quer fazer um treino mais wellness, ela quer se movimentar, ter uma vida saudável sim, não pensa tanto em desempenho. E o que ela quer é uma boa risada, é falar umas besteirinhas, é falar da série da Netflix. E aí nesse momento, ó, você precisa diminuir a atividade do teu centro de controle, aumentar a atividade do teu centro de prazer e produzir umas boas endorfinas também, em ter um comportamento mais sociável, em falar umas besteiras, enfim, em viver o momento de forma leve. Como é que você pode treinar a sua mente sobre isso? Você precisa gerar uma maior conectividade do centro de prazer com o centro de controle. Você precisa ter um cérebro mais conectado, você precisa ter uma melhor saúde mental. Você precisa ter mais desempenho mental. E é o que eu falo. Sabe como você ganha aluno? Dormindo bem. Porque se você dorme mal, o teu cérebro não funciona bem, você não tem uma boa leitura de tudo isso que eu estou falando e, consequentemente, você não tem um bom comportamento mediante essas circunstâncias que eu estou falando. Dormindo bem, comendo bem, uma boa alimentação é fundamental para um bom desempenho mental, para você ser alguém mais bem-humorado quando precisar ser, alguém mais focado quando tiver que ser, para o teu cérebro funcionar mediante as circunstâncias de forma plena. Você precisa fazer exercícios, meu amigo, treinar bem, desafiar o seu corpo, usar o exercício como uma ferramenta de desafio, de aprimoramento, usar o exercício físico como uma forma de você mostrar para o teu aluno que é autoridade. Você perde a autoridade para o teu aluno quando o teu aluno sabe que treina melhor que você. Cara, mas ele está querendo falar isso para eu fazer isso, mas ele não faz isso, sabe? Então você precisa treinar. Você precisa meditar. Meditar é essencial para seres como nós, personal trainers, que lidamos com com o objeto mais complexo que existe no mundo, que é seres humanos. Lidar com seres humanos é uma arte profunda, é lidar com o inesperado constantemente. E o que a gente precisa nesse momento é de autocontrole. A meditação proporciona isso. Você saber que está vindo por um caminho com o teu aluno, bater numa barreira porque o teu aluno muda radicalmente o comportamento dele, teve um problema pessoal, está sob estresse, está sob circunstâncias extremas, ele te trata mal. E aí, como é que você faz? Você precisa ser o cara que se mantém estável e de forma inteligente usa estratégias para fazer o teu aluno de alguma forma ter momentos mais agradáveis ali e que ele possa continuar repetindo as ações. Então, estudar sobre o comportamento, estudar sobre autoconhecimento, é você questionar as suas crenças. Você acha que você é capaz ou você acha que você não é capaz? Você acha que você pode ou você acha que não pode? Você acha que vai conseguir
ou você acha que não vai conseguir? Você acha que, o novo, eu não consigo lidar bem com algo novo? Ou você acha, o que é novo me desafia e eu estou preparado para isso? Você pensa que perder é ruim e vai te derrubar? Ou você pensa que perder é algo muito importante para o teu aprendizado? Quais são as crenças que você tem? Porque isso é essencial para o seu desempenho como personal trainer. Isso é essencial para você fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é essencial para você se manter satisfeito, independente das circunstâncias. Nesse período de formado, que eu já completo 10 anos, e eu prometo que eu vou estourar um champanhe no mês que vem, em setembro, quando eu completo 10 anos de muita felicidade na educação física, eu já tive perdas de quase 10 alunos em um mês. Mas como? Não sei. Perdi 10 alunos. Mas sabe qual foi a minha reação? Que bom, estou feliz. Obrigado pelos outros que continuam. Obrigado à natureza, no meu caso eu agradeço a Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu perdi 10, mas tenho mais 10. E vamos continuar trabalhando para que outros 10 venham. Ou você se lamenta profundamente quando você perde um aluno? Procure agradecer mais os que sobram do que lamentar os que saem. E continue levantando sua cabeça, trabalhando duro e construindo uma história linda dentro da educação física. Porque você tem tudo para vir para o time dos 30% que se sentem plenamente satisfeitos com essa profissão incrível que é a educação física, que tem como papel fazer com que pessoas vivam mais e melhor. Pense nisso. Um grande abraço.